do Abel e acho que o Abel é isso. Ele gosta de ser discreto. Ele gosta do time discreto. Ele não é tanto, né? Ele não é tanto. Mas o time ele gosta do time discreto. Agora, o Casão falou do Felipe Luiz, vamos entrar no Felipe Luiz, porque ele ainda não é alvo geral, mas vai ser alvo aqui da nossa análise. Eu quero ouvir a Alice, quero ouvir o Mauro César. Eu vou começar com você, Mauro César, porque as histórias até, claro, estão misturadas, o Felipe Luiz e o Tite, mas vamos concentrar primeiro no Felipe Luiz, que foi uma gratíssima surpresa, né? Ele enfrentou parte disso que o Casão falou. Que o Abel não gosta, talvez, de jogadores midiáticos, ele teve que encarar o Gabigol, as questões do Gabigol até o fim ali. E o Flamengo, com o Felipe Luiz, se transformou num time completamente diferente do time do Tite. É um começo bem legal, né? Foi um ano bem legal do Felipe Luiz nesse começo de trajetória dele. Inegavelmente foi um início muito bom. Eu acho que houve muito exagero também, né? Acho que a carência de bons técnicos do Brasil é tamanha que quando surge alguém um pouco diferente, um brasileiro, né? Rola até um certo frenesi. Assim, ele de fato ele surpreende pelo começo com título e indo muito bem, com coragem para fazer mudanças no time durante o jogo, de forma que foge do padrão. Isso ficou mais evidente no jogo contra o Corinthians, quando ele perdeu o Bruno Henrique expulso a 27 minutos. E aí, ao invés de deixar, como quase todo técnico faz, né, perde um atacante e joga no 4-4-1, 2 linhas de 4, um atacante na frente. Ele tirou esse atacante, que era o Gabriel, reforçou a sua linha defensiva. Ele tinha a vantagem do placar alcançada no Rio de Janeiro quando venceu por 1-0, no mata-mata, no placar agregado. E resistiu melhor ao ataque do Corinthians, não deu nem muitas chances, manteve intacto seu meio campo, retendo bem a bola, conseguiu fazer um jogo sem passar por tanto susto como se imaginava quando perdeu o jogador tão cedo, né? Diante de um adversário que tem bons jogadores e que estava se acertando e que precisava pelo menos empatar o confronto pela Copa do Brasil. E também na própria final, quando ele teve coragem para tirar o Gabriel novamente, apesar dos 2 gols que ele fez no primeiro jogo do Maracanã, ele em Belo Horizonte, o Gabriel não rendia nada, ele tira o Gabriel, coloca o Bruno Henrique, o time melhora muito e vence o jogo. Aí ele teve que lidar, perdão, com a insatisfação da Estrela, tal, no vestiário, no intervalo houve um climão. Acho que aí ele não parecia muito preparado para isso, né? O que eu soube até de bastidor é que ele não ficou muito legal, ele não queria falar a respeito, mas ele foi convencido até pelo pessoal do Flamengo, da comunicação e tal. Olha, você vai ter que falar, os jornalistas vão perguntar você sobre o que aconteceu. Todo mundo já sabia que tinha acontecido um forrobodó, um charivari no vestiário com a insatisfação do jogador que foi substituído. E aí ele fez um pronunciamento, não se aprofundou muito, mas não pôde fugir do assunto. Faz parte do processo, né, de adaptação, de aprendizagem de um jovem treinador. Eu acho que essa boa fase dele expôs muito o Tite. Não que o trabalho do Tite tenha sido um horror, eu acho que foi um trabalho mediano. Eu sempre digo isso, mediano por quê? Péssima Libertadores, uma vergonha. Toda ela uma vergonha. Campeonato Carioca, que é o menos importante, ele foi campeão invicto, então ele foi bem, a gente não pode ignorar. No Brasileiro foi razoável, mas voltou a liderar o Flamengo depois de mais de 100 rodadas que o Flamengo não liderava. Liderou um bom tempo. E aí comete o erro de priorizar a Copa do Brasil e, como líder do campeonato, enfrentar com o time quase todo de reservas do São Paulo e perder no Morumbi, ali perdeu a liderança para nunca mais recuperar, né? Cedeu ali as ideias dos cartolas, o Tite ali pisou muito na bola, ele tinha tamanho para enfrentar aquilo e colocar um time forte contra o São Paulo. E na Copa do Brasil ele foi bem, o Flamengo chegou até a semifinal, ele entregou o Flamengo na semifinal e eliminou o Palmeiras, que naquele momento foi tratada a competição como prioridade pelos dois, aliás, Palmeiras e Flamengo, e eliminou o Bahia na sequência também, vencendo fora e vencendo em casa. Então ele teve uma Copa do Brasil boa, um brasileiro razoável, uma Libertadores medonha e um Carioca excelente, até campeão invicto. Então, para mim, é um trabalho mediano. Mediano para o Flamengo não serve. Esse é o resumo. Tem que ser ótimo, porque o elenco é muito caro, os jogadores têm qualificação, então você tem que produzir mais. Não dá para ser mediano. Então o Tite realmente saiu muito desvalorizado dessa temporada, porque quando o Felipe entra, o time melhora. Não que fosse terra arrasada, mas o time melhora. O Flamengo teve alguns momentos, alguns jogos com o Tite, com o Felipe em pouco tempo houve um progresso. Mas é uma amostra muito pequena, é preciso muita cautela para ver o que vai se passar no próximo ano, né? Especialmente com mudanças que acontecem no Flamengo, novo presidente, muda o departamento de futebol. Ele já vai ter que de cara se adaptar a um outro cenário, a outros pares, né? Se for colocado realmente na prática, se funcionar a ideia de tornar o futebol mais profissional, digamos assim, com mais cobrança, menos paternalismo, se ele se adaptar bem, ok, acho que não tem nenhum problema. O discurso dele é esse, mas vamos ver como é que vai ser na prática, né? Uma temporada inteira, desde o começo, mas digamos assim, é animador,
para o torcedor do Flamengo, para qualquer um que, independentemente do clube, tem a expectativa de que surjam novos e bons treinadores no país. É animador ver um cara conseguir em tão pouco tempo esses resultados. Agora, não é por acaso também. Muitas vezes o cara para de jogar, o jogador brasileiro muitas vezes para de jogar e quer ser técnico, não se preparou para isso. O Felipe Luiz já vem se preparando há muito tempo, em vários aspectos. Então já tem esse... O Ceni foi a mesma coisa. O Ceni saía do jogo do São Paulo, ele comentava a rodada às vezes. Ele sabia pelo placar do Morumbi qual o placar dos outros jogos. Agora acho que a gente está em terceiro, né? Tal time perdeu, não sei o quê. Nosso time jogou assim, assado e tal, papapá, falava. Ele fazia um comentário do jogo, quando dava entrevista ainda dentro do campo, saindo do campo. O Felipe é bem parecido com isso, né? E até uma imagem que me chama a atenção, me chamou muita atenção, foi em Montevidéu, na final da Libertadores 2021, que o time do Flamengo era um bando, o time do Renato Portaluppi era um bando, taticamente, totalmente intuitivo, dependendo só dos jogadores. Em dado momento, ele sai cedo, machucado, o Felipe Luiz, o Renato está ali estarrecido à beira do campo, sem saber o que falar para os jogadores, e o Felipe sai do banco mais uma vez, pulando no pezinho só ali, né? Estava com a perna machucada, e fica orientando os jogadores, os seus companheiros, ele de fora do campo. Isso foi na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo 2021 em Montevidéu. A televisão mostrou pouco isso. Quem estava no estádio e prestou atenção viu. Para mim, aquilo foi um negócio até constrangedor para o técnico. Porque o técnico estava estático, não falava nada. Não conseguia falar. Ficou ali parado, de braço cruzado, olhando para o campo. E naquele momento o Palmeiras vencia por 1-0. E ele ia ali e orientava os companheiros. Então ele já vem se preparando para isso já há algum tempo, né? E tem mostrado muita qualidade. Agora a questão é conseguir dar sequência lidando com uma outra realidade. Agora existe uma grande expectativa em cima dele. No início, ele foi a grande surpresa. Agora as pessoas vão esperar muito dele. Ele vai ter que apresentar mais e mais e mais. Parece ser um cara capaz. Vejamos como vai ser na prática. E a gente fez uma pesquisa aqui no nosso canal com relação à contratação do Roberto Firmino. Você acha que o Flamengo deve contratar o Roberto Firmino? Sim, 65% dos torcedores, a grande maioria, quer a contratação do Roberto Firmino. Não, 35%, tá? Então, antes de prosseguir com esse vídeo, a gente tem aí a torcida do Flamengo avisando que quer a contratação do Roberto Firmino. Quase 2.000 votos aqui na madrugada e a gente teve 65% querendo aí a contratação do Roberto Firmino, tá? Tem aqui os comentários também. Firmino tá ótimo, o BH faz a posição também, caso precise, tem a base, tá? Firmino seria ótimo. Então, o Alan Rocha mandando aqui. Flamengo precisa de 2 atacantes, já que vai ter apenas o Pedro para a posição de 9, pois o Carlinhos deve sair depois do estadual, do início do estadual. E o BH não tá jogando bem nem na posição dele, quem dirá de falso 9. Então, o Eduardo Henrique falando que tem que trazer o Firmino. O Mister do DK Wojciechowski, Rodrigo Muniz seria uma opção melhor. Como é que o Flamengo vai tirar um jogador em alta, jovem, do futebol inglês que o Flamengo vendeu e agora está mais valorizado? Loucura, não tem como. Não tem como. Eu acho difícil tirar de lá agora. Você teria que gastar um valor absurdo como o Palmeiras está gastando com o Andréas Pereira, né? O PA4129, com toda certeza, sim, Papa. Saudações rubro-negras e corações rubro-negros pra gente. Ó, teve um ali, eu não tenho como eu ler o nome dele, tá? Prefiro Felipe Viseu. Pô, tá maluco, né, cara? Tá me zoando pelo... Vendeu o Viseu, aquele vergonha, aquele meu vídeo. Ó, e o Pedro... pai do Varmeiras, Nanico, respondeu: prefiro o Firmino mesmo, larga de ser maluco, rapaz. Ele tá zoando, cara, né? E o outro respondeu: calma, donzelo, vou analisar. Ai, não dá pra ler também, não. Essa galera eu vou contar pra vocês. Lá ele... Campeão do mundo pelo Flamengo detona a atitude de Gabigol em aeroporto. Carlinhos pode estar em seu ato final no Flamengo. A gente traz aqui a confirmação de um dirigente, mesmo que de forma cifrada, a confirmação do negócio com Roberto Firmino, né? A gente traz também muitas informações aí com relação ao mercado da bola, né? Porque o Flamengo vai ter que se defender. A primeira atitude aí do mercado da bola do Flamengo pode ser segurar zagueiro que interessa
a ex-equipe dele, hein? Olha só, o Benfica. Pois é, essas e outras notícias a gente traz agora aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, logo cedo, né? A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bom dia. Bom dia. Já nasceu o sol na fazendinha, assim? Eu nem sei se é assim. Eu sei que hoje tem Zico, hoje tem Jogo das Estrelas. Você ainda pode garantir sua presença até de noite. Cara, vambora, partiu. Vamos com tudo. Hoje tem Jogo das Estrelas, Zicão no Maracanã. Cara, você vai perder essa oportunidade de ver o Zico mais uma vez em campo. Olha, fiquei sabendo que ele estava se preparando, né, na piscina para esse momento. Tá fazendo dieta durante a semana aí, se preparando. O Zico é sensacional, o nosso galo, né? Então hoje tem Jogo das Estrelas no Maracanã, presença do Wesley, do Fabrício Bruno, de jogadores aí internacionais. Olha, vale muito a pena você estar presente, então a gente terá a nossa equipe lá fazendo a cobertura para vocês. Eu estou indo viajar para Réveillon, senão eu estaria lá também. Vocês sabem que eu adoro o Zico, é nosso ídolo maior. Estou sempre lá quando eu posso. E, inclusive no jogo agora recente do Adriano Imperador teve resenha muito boa com o Zico também, né? Mas a gente chega aqui então com o oferecimento aí da Bet Oficial do Flamengo. Ontem, infelizmente, não bateu a nossa dica porque o Fla Basquete perdeu de virada 89-82. Olha, perdemos pro São José em casa, uma zebraça. Eu tinha falado que o Flamengo ia ganhar o primeiro tempo, né? Os 2 primeiros quartos. Nem isso, perdeu, né? Os caras viraram e o Flamengo não conseguiu revirar não, gente. Não conseguiu não. Infelizmente aí, né, quebrou uma sequência boa do Flamengo. A gente também chega aqui avisando que você pode aí conhecer nossos patrocinadores no comentário fixado, tá? Mas vamos parar de propaganda, vamos falar de notícia do Mengão. O Nunes, né, deu um relato inédito, você acompanha na íntegra lá no BarbaCast, né? Ele deu um relato inédito sobre o Gabigol, os últimos atos do Gabigol com a camisa do Flamengo após o título da Copa do Brasil. Olha só, o Nunes, vocês se lembram que o Nunes viajou com a delegação? Então, ele comentou sobre o que ele viu, né? Ele, como membro da delegação, ele viu e ele não segurou não, cara. Não segurou informação não. Ele falou, abre aspas para o Nunes. No salão do aeroporto, o grupo estava aqui e ele lá. Sozinho. É como se o jogador não estivesse gostando do que aconteceu. Sozinho, os jogadores com a camisa cinza e ele com a camisa vermelha. Então, isso que eu presenciei, eu não gostei. Gente, que loucura, rapaz. Que loucura. Será que o Gabigol realmente já não tinha mais clima para continuar no Flamengo? Nem se misturava mais com os jogadores? Olha essa declaração do Nunes. Não era o momento de estar ali sozinho. Tinha que estar junto com os companheiros, vibrando, torcendo. Se ele quer acertar outras coisas com a diretoria, aí é outro dia. Conversa, se acerta ou não se acerta. Mas como jogador é nota 10. Então ele elogiou o Gabigol como jogador, mas como ser humano, por atitudes, não. Olha lá, ele continua, ele vai entrar nesse assunto, abre aspas, em relação à atitude, acho que talvez ele tenha sido tão tolhido pela mídia, pela equipe de comunicação do Flamengo, pela assessoria de imprensa, ou de repente uma pessoa do lado dele que aconselha, não vai por esse caminho, não vai por esse aqui, mas ele segurou por muito tempo, são coisas que só ele pode decidir, tá? Ele tá falando daquela questão do Gabigol procurar a Rede Globo para falar e desabafar no momento de comemoração de título do Flamengo. Eu, sinceramente, não aprovei, não achei legal, né? E o Nunes, nosso campeão do mundo,
fez gol em decisão do Mundial contra o Liverpool. Esse aí tem moral para falar. Ele disse que o Gabigol é bom dentro de campo e como é que eu vou dizer? Não aprova atitudes do Gabigol fora dele, tá? Então, o Nunes desabafando aí no BarbaCast. Você pode acompanhar na íntegra lá. Olha só, o novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, chega ao Rio na tarde deste sábado, tá? Foi adiado, era para chegar agora, 6h30 da manhã, mas não, ele vai chegar de tarde, tá? Por causa do cancelamento do voo, né? O Flamengo adiou também a entrevista coletiva que ele daria hoje, né, no Ninho do Urubu, para segunda-feira, tá? Então, o novo diretor de futebol, José Boto, que inclusive eu vou trazer uma informação aqui importantíssima com relação ao José Boto, com relação ao Firmino, né? Por problemas da companhia aérea, o voo que desembarcaria no Brasil na parte da manhã foi cancelado, tá? Então, olha só, a nota do Flamengo explica que ele chega 15h15 no Rio e a coletiva é na segunda-feira às 13 horas no CT Ninho do Urubu. Tá certo? Então, tudo adiado, de qualquer forma aí, que venha, que faça uma boa viagem, tá fazendo essa viagem já, né? Daqui a pouco ele tá chegando aí no Rio de Janeiro para cuidar do nosso Flamengo, o nosso novo português aí no comando do Flamengo. Olha só, então muitas matérias falando do possível adeus do Carlinhos, coisa que a gente vem trazendo há um tempo aqui, né? Eu venho falando da possibilidade do Carlinhos deixar o clube, né? Ele que foi contratado aí pelo Flamengo depois de se destacar pelo Nova Iguaçu. Então, 2025, quem vai decidir agora é o José Boto e existe a possibilidade de, após esse começo de Carioca, ainda com possibilidade de transferência, o Flamengo fazendo 2 contratações boas de atacantes aí, o Flamengo liberar o Carlinhos por empréstimo. Ele, o Alan, né, são jogadores que podem sair por empréstimo com opção de compra, tá? Então, o José Boto, a gente sabe que vai definir essa situação, né? Então ele será decisivo aí para a questão do Carlinhos permanecer ou não, e também de ver, né, se tem como recuperar ou não, se tem DNA de Flamengo, tudo isso vai ser avaliado na manutenção ou não do elenco a partir de agora, tá? A questão do DNA, tudo isso ele vai avaliar a partir deste momento, tá? Então vamos lá, eu tô aqui com a situação aqui importante para trazer para vocês, do Roberto Firmino com o José Boto também, que acaba que o José Boto confirmou para o Júlio Miguel Neto que a gente tem negócio. E eu vou explicar o porquê. O José Boto fez exatamente o que alguns dirigentes do Flamengo fazem. Eu sempre falei com os dirigentes do clube, eu falo, vem cá, tem negócio, está acontecendo? Aí eles falam assim, não podemos comentar sobre possíveis negócios do Flamengo. Não podemos, uma outra que manda, não podemos comentar sobre negócios em andamento. Ué, se não pode comentar porque o negócio está em andamento, é porque tem negócio. Em contato com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, Júlio Miguel Neto falou com ele, inclusive eu sei que o Júlio fala com ele, ele respondeu sobre o Roberto Firmino, Júlio, eu não posso dar mais detalhes sobre o negócio. Ou seja, tem negócio. Se não pode dar detalhes sobre o negócio, é porque tem negócio, né? Então, o Jonas Stelman trouxe Felipe Luiz e Boto acham que Firmino é o atacante perfeito para a nova versão do Flamengo em 2025. O treinador está ativo no negócio, inclusive tem falado diretamente com o atleta sobre a possibilidade do jogador vestir a camisa do Flamengo. Então o Felipe Luiz aí, segundo informações, aí está interessado demais na contratação do Firmino e está falando diretamente com o jogador. O Thiago Asmar também já tinha trazido isso. Uma outra situação importante, uma outra situação muito importante. De acordo com informações do portal árabe Al Yon, o técnico alemão tem preferência por outros jogadores para a posição de ataque, tá? Já é o motivo que eles estão aí já dispensando e pensando na liberação, na rescisão amigável do Firmino. Uma prova aí de que eles estão buscando a rescisão amigável do Firmino e que isso deve acontecer, tá? O técnico Matias Jais, né, lá do Al Ahly,
de acordo com o portal árabe, tem preferência por Riyad Mahrez, que é argelino, né? E pelo inglês Ivan Toney, tá? Além também de mais um jogador, né? Com o saudita Firas Al-Braikan. Então são 3, não são nem 2, são 3 jogadores aí que o técnico do Al-Ahly tem aí como meta para o ataque. E aí deve liberar o Roberto Firmino. Então eles querem contratar 3, um desses 3 jogadores, né, ou 2, mas pelo menos tem esses 3 nomes aí na lista, e por isso devem ter que negociar agora. O Flamengo deve ter que soltar alguma coisa até para eles poderem utilizar isso na recompra de um jogador, na reposição. Vamos ver como é que isso vai se resolver, essa rescisão aí do Roberto Firmino, mas tem negócio, viu? Tem negócio. A verdade é essa. Então, eles aceitariam facilitar a negociação, né, para que o rubro-negro contrate aí o atacante de 33 anos, segundo Coluna do Fla, tá? Então, são muita gente trazendo informação aí sobre Roberto Firmino, negócio aí rolando, como a gente sabe que quando alguma coisa vai acontecer é porque se fala muito sobre o assunto. Cara, já virou aí tema aí importantíssimo, né? O Flamengo deve oferecer aí um contrato de 3 anos para o Roberto Firmino, tá? Isso aí já é algo aí que a gente já imaginava, e os vencimentos dele com luvas, tá? Com luvas, devem chegar aí entre 2 e 2,5 milhões de reais, tá? Ah, mas é muito dinheiro, mas isso aí tem luvas, tá? Diluídas, tá? É o valor que o Flamengo pagaria para contratar à vista. Ah, pagou e mais salário. Não, vai estar tudo diluído em contrato, justamente para o Flamengo não ter que soltar o dinheiro de uma vez só, e é o valor que o Flamengo gastava com Davi Luiz e Gabigol. Olha só, hein? Desculpa, gente. É o valor que o Flamengo gastava com Davi Luiz e Gabigol. Esse valor que o Flamengo gastava com Davi Luiz e Gabigol será o que o Flamengo pretende aí gastar com luvas e salário de Firmino, tá? Então, esse é o negócio que o Flamengo está tentando fechar com o Roberto Firmino. Vamos lá, eu tenho aqui mais uma situação importante para passar para vocês com relação ao Cleiton, zagueiro do Flamengo, porque a gente teve aí, né, um negócio que pode incomodar assim, essa questão da saída do Cleiton, né, um jogador aí muito promissor, né, e que interessa ao Benfica. Eles querem contratar o Cleiton e é um negócio complicado, porque o Flamengo pode perder o jogador, né, no meio do ano, tá? Então ele tem 21 anos, é promissor demais, tem atraído a atenção de clubes europeus, incluindo o Benfica, tá? Então, a informação do Vene Casagrande, contrato aí vigente com o Flamengo até dezembro de 2025, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de junho de 25, tá? Então o José Boto está ciente que ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano com outra equipe e vai buscar aí, né, essa questão aí, ele está ciente do interesse do Benfica, já iniciou conversas para renovar o contrato do atleta, visando manter o jogador no elenco rubro-negro. Então o Boto já está aí tomando essa atitude, né? Isso aí é uma informação do Vene. O Cleiton também, né, que é da base do Flamengo, cara, eu falo para vocês, é uma joia incrível, mas ele tem interesse aí de seguir mais um pouco no Flamengo, ele não fala numa possível saída. Então eu acredito muito, né, numa renovação, ainda mais com a chegada do Boto, com o desejo de Filipe Luiz de utilizar o jogador, com algumas saídas aí na zaga, né, o próprio Davi, que saiu e tem a possibilidade de vender aí, de negociar o Fabrício Bruno, né? Então, recentemente o Flamengo recusou uma proposta do Hannover 96 da Alemanha, que ofereceu 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais, né, mais até do que isso, que agora o euro tá mais caro, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Então o Flamengo não aceitou, né, um jogador que tem uma multa alta, pô, além de tudo é alto também, 1,94 m, é um baita de um zagueiro, né? Reconhecido aí também pela sua qualidade técnica, segurança defensiva, bom passe. Cara, o Flamengo tem que segurar esse menino, vai ser aí incrível, até no futebol europeu ele deve se destacar, né? A multa dele para o exterior é de 50 milhões de euros, mas não vale de nada a partir do meio do ano, essa aqui é a questão.
Então o Flamengo precisa renovar, vale mais de 300 milhões a multa dele e precisa renovar com o garoto, tá? Então, o Flamengo pretende renovar seu contrato para assegurar a permanência do atleta aí e afastar o assédio de clubes europeus, tá certo? Então, torcer aí para o Flamengo conseguir, eu acredito muito que o Boto consiga renovar o contrato aí do Cleiton. Para a gente fechar aqui, passar para vocês que a gente teve aí o Pablo, né? O Flamengo divulgou as imagens aí, o Pablo retornando ao Flamengo, já treinando com a equipe que vai disputar o início do Carioca. O Pablo já está se preparando junto com eles, começaram a treinar ontem no Ninho do Urubu. Então a gente deseja toda a sorte do mundo, independente, a gente não sabe aí quando é que o Flamengo vai resolver a situação do Pablo, se ele será emprestado, se ele vai continuar no elenco. O Flamengo tem possibilidade de vender também o Fabrício Bruno, será que o Pablo continua? Aí você tem ainda Léo Pereira, Léo Ortiz como titulares, tem o Cleiton, pode ter o Pablo, pode ter os outros meninos lá também, né? O Flamengo tem muitas opções ali na zaga, só para vocês terem uma ideia, ó, Cleiton, Felipe Vieira, Iago e o da Mata, tem esses meninos todos. E o Pablo não consta, tá, na lista do Flamengo dos jogadores que disputam o Carioca. Não consta, a não ser que o Flamengo atualize isso aí agora, mas ele não constava nessa lista, tá? E a gente deseja sorte de qualquer forma. Então é isso, só lembrar vocês que o Gabriel Skinner já está aí trabalhando, a gente tinha falado ontem que ele já participava do planejamento, tá? Então ele já está trabalhando aí, notícia também que foi confirmada nossa, que a gente trouxe que ele já estava trabalhando agora, mais confirmada do que nunca. Ele inclusive participa aí do planejamento dos Estados Unidos, da FC Series, eu tinha falado sobre isso, e a gente tem aí o retorno do Gabriel Skinner. Boa sorte, Gabriel, faz um trabalho fantástico no Flamengo, nunca deveria ter saído, né? Quem te tirou foi covarde, não deveria ter saído do Flamengo nunca. Do Coluna do Fla, né? Que é um site especializado em Flamengo e que tem uma credibilidade muito bacana, né? O Coluna do Fla trouxe: Liverpool prepara oferta por Gerson, e BAP se manifesta. Pode prejudicar nossos planos. A matéria é da Natália Coelho. Assim como o Flamengo, está escrito aqui, outros clubes seguem se movimentando no mercado. Um dos destaques do mais querido, Gerson, é a bola da vez entre os jogadores monitorados por gigantes europeus. Isso porque times como Real Madrid e Liverpool têm interesse no volante. Pesado isso aqui, hein? Dessa forma, o Liverpool prepara uma proposta inicial de 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais na cotação de hoje. A equipe inglesa, isso é bom frisar, ainda não fez a oferta, mas a oficialização deve acontecer em janeiro, assim que a janela de transferências abrir. O jornalista Júlio Miguel Neto deu a informação inicialmente. E aí o BAP, aqui na matéria, ele se manifestou sobre o assunto. Abre aspas. Se quisermos competir por todos os títulos, podemos chegar a quase 90 jogos na temporada. Perder peças como Gerson pode prejudicar muito nossos planos, afirmou o BAP. Bom, vamos com calma aqui analisar a situação. Primeiro ponto. A proposta, ela não existe. Ela não chegou. Então, isso aí é uma especulação. Na própria matéria diz, pode ser que venha uma proposta. Segundo a matéria, virá uma proposta, porque o Liverpool não é de hoje e está muito interessado no Gerson. E o Real Madrid também tem um interesse, mas o Liverpool tem um interesse maior e estaria disposto a fazer a proposta de 25 milhões de euros pelo Gerson. Vamos lá. O Gerson, é muito natural que ele esteja sendo observado e cobiçado por times grandes da Europa. Por quê? Ele já jogou lá. Então ele conhece como é jogar no futebol europeu. Jogou na Roma, jogou no Olympique de Marselha,
teve uma passagem pela Fiorentina. Ele não brilhou na Europa, ele não foi um sucesso na Europa, mas ele também não foi um fracasso. Ele jogou lá, então ele conhece bem. E o Gerson está na sua plenitude. Ele está chegando ao seu ápice, né? Ele é um cara de 26 anos que daqui a pouco, ali nos 28, 29, ele vai atingir o seu apogeu. Ele está jogando bem também na seleção brasileira. A seleção brasileira está mal, sim, mas o Gerson tem jogado bem na seleção brasileira. E isso, se nós aqui brasileiros não estamos nem aí para a seleção brasileira, lá fora os caras veem muito a seleção brasileira. O jogador que veste a camisa da seleção e vai bem é um jogador que se valoriza no mercado internacional. Então é perfeitamente normal esse interesse pelo Gerson. Outro ponto muito importante, um jogador de 26 anos, para um clube europeu grande, contratar um jogador desse é porque considera que ele é muito especial. E esse montante aí que está sendo levantado, 25 milhões de euros, dificilmente uma equipe europeia grande paga por um jogador já nessa faixa de idade para um time sul-americano. Eles vão pagar menos. Mas vamos supor que eles venham com uma proposta de 25 milhões de euros. Aí tem que se analisar o seguinte: o BAP, consta na matéria, disse, se perder o Gerson, atrapalhará os planos do Flamengo. E sim, porque hoje o Gerson é o principal jogador do time do Flamengo. O Gerson, ele assumiu um protagonismo no time do Flamengo. A partir do Tite, é bom falar, neste ano de 2024, ele teve um grave problema de saúde, voltou e a partir dali voltou diferente. Ele nunca jogou tanto como ele está jogando agora. Ele sempre jogou muito, mas agora ele está jogando muito do muito. Ele está jogando muito bem, né? E com apenas 26 anos. Então ele hoje, ele é uma liderança e tecnicamente ele fez uma temporada melhor da sua carreira. Ele hoje é o principal jogador do Flamengo. Então o Flamengo tem que avaliar isso. Pô, 25 milhões de euros é muito dinheiro. Mas vale a pena vender o Gerson por 25 milhões de euros se o Flamengo tem outros objetivos? Se o Flamengo mantiver o Gerson e o Flamengo estiver forte, ele pode, ganhando títulos na temporada, ganhar mais do que 25 milhões de euros. Esse valor aí de 154 milhões de reais na cotação de hoje, por exemplo, o campeão da Libertadores da América hoje ganha 25 milhões de dólares. Não sabemos a cotação no final do ano que vem, pelo visto vai ser muito alta, vai ser um valor ainda maior, né? E tem premiação de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem a participação no Super Mundial. Quanto mais longe vai no Super Mundial, melhora a premiação, e o Gerson estando, o Flamengo fica mais forte. Ou seja, é algo que tem que ser muito bem pensado, e eu, sinceramente, até por essa declaração do BAP, não acredito que mesmo esta proposta vindo, o Flamengo vá vender o Gerson por 25 milhões de euros, porque já seria o início de uma gestão do BAP vendendo o seu principal jogador. E mesmo o Flamengo hoje não estando com o caixa abarrotado como esteve há algum tempo atrás, devido aos investimentos que fez neste ano em contratações, compra de terreno, o Flamengo ele tem uma situação financeira que permite ele analisar. Ele pode abrir mão disso. O Flamengo chegou nesse nível. Eu posso abrir mão disso aí. Ou então é o seguinte, querem levar o cara? 40 milhões de euros. Beleza, aí é outra papo. Mas 25 milhões de euros, né, o Flamengo ainda pode pensar em não vender. Por quê? Porque com o Gerson ele se mantém forte para brigar por títulos, e ganhando títulos ganhará mais
do que 25 milhões de euros. Se ganhar, por exemplo, Libertadores da América e Copa do Brasil, já dá praticamente, já dá mais do que isso. Já dá mais do que isso. O Botafogo esse ano ganhou Libertadores Brasileiro e ganhou algo em torno de 180 milhões. Se ganhar Libertadores e Copa do Brasil, pode dar mais de 200 milhões de reais. Dá mais de 24 milhões de euros. Tem que ver a vontade do jogador. Ele quer ir, né? O pai dele, que é um empresário, acha que é uma boa ele ir. O Gerson sempre demonstra muito amor pelo Flamengo, vontade de jogar no Flamengo. Para ele, é a realização de um sonho jogar no Flamengo. Então, acho que tirar o Gerson do Flamengo não é algo simples, né? E esse dinheiro, eu acredito também que não será suficiente. E mais um ponto que tem que ser avaliado, né? Deixa eu ver aqui, ó. Liverpool jogou hoje pela Premier League. Vou botar aqui. Vamos lá. O Liverpool jogou hoje e venceu o Leicester por 3-1, né? Perfeitamente. Eu vou botar aqui a escalação do Liverpool para vocês. Vou compartilhar aqui. O Liverpool é líder da Premier League, com vários pontos de vantagem em relação ao Chelsea, tá? Compartilhando aí, tá na tela, ó. A escalação do jogo hoje, Liverpool e Leicester. O Liverpool jogou com Alisson, Alexander-Arnold, Gomes, Van Dijk, Robertson. Aqui é que entra a situação, ó. Gravenberch e McAllister. Provavelmente você que está vendo esta live, muitos de vocês não acompanham o futebol da Inglaterra e não sabem muito bem como esses caras aqui estão jogando. Outros acompanham. Quem acompanha vai dar razão ao que eu vou falar aqui. Hoje, o Gerson chegaria neste time do Liverpool aqui, seria banco. O Gerson não chega como titular nesse meio-campo com Gravenberch, McAllister e Jones. Está sobrando o Liverpool. Tem o Gakpo, tem o Salah, tem o Darwin Núñez. O Gerson hoje é reserva desse time. Esse time está voando. Olha aqui, ó, 42 pontos. O Chelsea é o segundo com 35. Está nadando de braçada. E tem uma partida a menos, hein? O Chelsea tem 18 jogos. Olha aqui, são 13 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 40 gols marcados, 17 gols contra e 23 de saldo. Meus amigos, complicado, hein? E aí que tá. Arne Slot é o nome do técnico que teve a missão de substituir Jürgen Klopp. E olha, ele está fazendo com que a torcida do Liverpool não tenha saudade do Klopp, porque o Liverpool simplesmente está voando. Então aí que tá. Vamos lá bater um papo aqui sobre o tema. O Gerson vai para lá para ser banco, porque o Gerson hoje seria banco do Liverpool. Está jogando muito aqui, arrebentando. Um dos melhores jogadores da temporada do futebol brasileiro. Talvez o melhor meio-campo do futebol brasileiro hoje, o Gerson. Banco do Liverpool. Não joga no Liverpool. O Real Madrid quer contratar o Gerson. O Real Madrid está menos eufórico com o Gerson. O Gerson é banco do Real Madrid. O Gerson vai ficar, se for para o Real Madrid, ao lado do Endrick, sentado lá, e o Gerson vai jogar no lugar do Valverde? Não vai. Vai jogar como primeiro volante? Já tem uns caras lá que tem alguma história no clube. Camavinga, Tchouaméni joga por ali. Um pouco mais adiantado tem um rapaz chamado Bellingham. Rodrigo ali pela direita. Não vai jogar, não. Então, vale a pena? Não sei. Então, acredito que tudo isso vai ser pesado. Agora, tem o seguinte.
A proposta tem que chegar, né? Não chegou a proposta. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que caso venha por este valor, o Flamengo ainda pode se dar ao luxo de falar: não queremos vender, muito obrigado. Né? Porque o próprio BAP disse nessa entrevista que o Gerson é fundamental para o planejamento da temporada. Manter o Gerson no Flamengo faz com que o Flamengo fique mais forte ainda para brigar pelos principais títulos. Então eu acredito que não role, mas vamos ver. Eu acho que pode até chegar a proposta, mas acredito que não.